irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Desejamos que essa graça e que essa paz esteja presente aí na sua vida, esteja presente também aí no seu lar. Como o pastor falou, nós iremos refletir hoje, nessa noite, nessa hora, no Salmo de número 128. Então, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 128. Queria aproveitar e mandar um abraço para um amigo, que está aqui morando na cidade chamada Salto, o irmão José Martins, um grande amigo nosso, de longas datas, e entrou em contato conosco dizendo que estava sempre acompanhando a nossa programação. Então quero mandar um abraço para esse amigo nosso que está aqui. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Então o Salmo de número 128 é o Salmo da nossa meditação nessa noite. É um salmo bem conhecido de todos nós, é um salmo conhecido como o Salmo da Família, é um cântico de romagem, como o pastor já falou, como todos já sabem também, que eram cânticos que eram entoados quando o povo de Deus se dirigia a Jerusalém, para adorar o Senhor no templo. Esse salmo também muitos teólogos vão mostrar, vão entender que ele faz parte, que é uma continuação do Salmo 127, João Calvino ele vai entender que o Salmo 128 é um apêndice, na verdade, do Salmo 127, e, portanto, nós não vemos aqui a autoria desse Salmo, escrita aqui em cima, na epígrafe, nós vemos, sim, a autoria no Salmo 127, como centro de autoria de Salomão. Então, por isso, como João Calvino e tantos outros teólogos vão entender que é um mesmo Salmo, é um Salmo só, ele entende que o Salmo 128 é de autoria do Salomão também. Esse salmo é riquíssimo, irmãos, em conteúdo. Temos muito conteúdo aqui a ser trabalhado. Mas não é a nossa pretensão a esgotar todo o conteúdo desse salmo. Mas tentaremos aqui fazer o que seja necessário para que a nossa vida ela seja edificada, para que a verdade de Deus seja comunicada ao coração de cada um de nós, ao seu coração também, que está aí a nos assistir. Tem tanto conteúdo que eu vi um certo teólogo fazendo até uma sequência, somente nesse salmo, falando de vários assuntos, diversos assuntos contidos nele. Mas não é essa a nossa pretensão nessa noite. Então, o salmo de número 128, vamos fazer a leitura dele nessa hora. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor mais uma vez a sua direção para as nossas vidas. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos, porque temos a certeza de que até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos ajudado e o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que já foi feito até esse instante aqui nesse culto. Obrigado pelos louvores que foram entoados ao teu nome, pelas orações também, Senhor. E agora nós pedimos a tua bênção sobre a tua palavra. Tua palavra está aberta diante de nós, tua palavra já foi lida, mas para que possamos compreender, Senhor, necessitamos da tua ajuda, do auxílio do teu Santo Espírito. Que o Senhor possa nos ajudar, nos iluminar, para que possamos compreender a tua palavra. Essa palavra seja aplicada também ao nosso coração, nos confrontando e ao mesmo tempo também, Senhor, nos edificando e nos conformando à imagem do teu Filho amado Jesus Cristo. É a oração, Senhor, que nós fazemos a ti, reconhecendo a nossa limitação e a nossa fraqueza. Nós te agradecemos mesmo assim e pedimos a tua ajuda, em nome de Jesus e com o perdão dos nossos pecados. Amém. Graças a Deus, irmãos, pela leitura, então, da sua palavra. Chris enfrenta sérios problemas financeiros e Linda, sua esposa, decide partir. Ele agora é pai solteiro e precisa cuidar de Christopher, seu filho de 5 anos. Chris tenta usar sua habilidade como vendedor para conseguir um emprego melhor, mas só consegue um estágio não remunerado. Seus problemas financeiros
não podem esperar para uma promoção, e eles acabam despejados. Chris e Christopher passam a dormir em abrigos ou onde quer que consigam um refúgio, mantendo a esperança de que dias melhores virão. Irmãos, essa daqui é uma sinopse de um filme bem conhecido chamado, acho que você já sabe, né? Quando eu estava falando, você já sabia que filme é. Então é a sinopse de um filme chamado A Procura da Felicidade, não é? Que tem como protagonista um ator muito famoso chamado Will Smith. Irmãos, o título desse filme é bem sugestivo, não é? Porque nos parece que não só essa busca pela felicidade, essa busca pela felicidade não se restringe somente apenas a esse personagem desse filme. Nos parece que a busca, esse anseio pela felicidade está no coração de todas as pessoas da raça humana. Um teólogo chamado Stephen Will, ele concorda com isso, quando disse o seguinte: olhando à nossa volta, vemos que a felicidade é a parte valorizada da existência humana. Os pais tentam cultivá-la, os músicos a expressam, os governantes a prometem, o comércio faz dela um negócio e as propagandas a vendem. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadamente buscando encontrá-la. Mas a felicidade se mostra abstrata. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabem onde ela está. Irmãos, esse salmo, ele nos apresenta um exemplo do ensino sacerdotal ministrado ao povo de Deus quando estava reunido em uma das festas de Israel. Então, sempre que o povo se dirigia ao templo, pelo menos uma vez no ano, existiam 3 festas e o povo se dirigia pelo menos uma vez no ano. E ali o sacerdote ministrava o ensino da palavra do Senhor. E esse salmo apresenta então um exemplo desse ensino sacerdotal ao povo que ia ao templo para adorar ao Senhor. E é nesse salmo, irmãos, é nesse ensino sacerdotal, aqui expresso nesse salmo, que nós encontramos o caminho da verdadeira felicidade. Veja, o homem busca a felicidade incessantemente. Ele anda à procura dessa felicidade. Mas aqui nesse ensino sacerdotal, aqui nesse salmo, nós encontramos o caminho da verdadeira felicidade. O caminho da verdadeira bênção na vida do homem. Por isso, a pergunta que fazemos é: onde encontrar a verdadeira felicidade? A pergunta que fazemos a esse salmo é: onde encontraremos a verdadeira felicidade? Onde encontraremos a verdadeira bênção? A resposta é clara, irmãos. Quando lemos esse salmo, nós logo percebemos qual é a resposta para essa pergunta. Onde encontraremos a verdadeira felicidade? Onde encontraremos a verdadeira bênção? A resposta é no temor do Senhor e na obediência à sua palavra. É aqui que nós encontramos a verdadeira felicidade. É essa a resposta que esse salmo concede a cada um de nós. É no temor do Senhor e na obediência à sua palavra. Por isso, irmãos, nós queremos dividimos esse salmo, melhor dizendo, em 2 partes. A primeira, que fala sobre a explicação dessa bem-aventurança, e a segunda, que fala sobre a fonte dessa bem-aventurança. Então, partindo, irmãos, para uma reflexão sobre essa primeira parte, que fala sobre a explicação, nós encontramos o salmista explicando essa bem-aventurança, dos versos 1 ao verso 4. Primeiro, no verso 1, nós encontramos o salmista falando sobre esse caminho da felicidade. Perceba que ele diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Ele mostra que esse é o caminho. É por esse meio que o homem encontra a verdadeira felicidade para a sua vida. Não é nos seus projetos, não é na sua própria força, não é na sua própria inteligência, não é em nada que o homem possa fazer por si mesmo. O Salmo apresenta esse caminho. O caminho é a obediência ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Nesse sentido, um teólogo chamado Thomas Watson, bem conhecido, ele diz o seguinte: milhões de pessoas se enganam tanto sobre a essência da felicidade como sobre a maneira de alcançá-la. Então veja, o homem, irmãos, caído, o homem depois da queda, lá no Éden, Adão, quando desobedece a Deus, enquanto ele estava ali no Éden, tudo era perfeito, ele tinha de fato a verdadeira felicidade, porque ele tinha tudo que era necessário para a sua vida,
E além disso, ele tinha muito mais, ele tinha a presença de Deus com ele. Ele tinha comunhão com Deus, com o Criador. Então é nisso que consiste a verdadeira felicidade. Mas depois que esse homem desobedece a Deus, ele é lançado para fora do jardim. Agora o homem está no mundo quebrado, ele está no mundo amaldiçoado por Deus. Então agora o homem não sabe nem o que é a felicidade, muito menos onde encontrá-la. E é justamente isso que Thomas Boston ele fala aqui. A felicidade ela não é encontrada em condições e circunstâncias que sempre mudam. A felicidade ela é encontrada num Deus imutável, num Deus que nunca muda, assim disse Stephen Will. Matthew Wayne também, irmãos, um teólogo bem conhecido, ele disse o seguinte: de todas as coisas que se devem saber, esta é mais evidente. Deus deve ser temido. Deus deve ser reconhecido, servido e adorado. Essa verdade é tão evidente que aqueles que não a conhecem nada sabem. Perceba, para Matthew Wayne, a verdade que o homem deve saber, que deve estar na mente do homem, é que Deus deve ser temido. É um dever do homem. Por isso, irmãos, quando nós lemos o Catecismo Maior de Westminster, por exemplo, a primeira pergunta vai dizer qual é o fim principal do homem. A resposta é glorificar a Deus e alegrar-se dele para sempre. Então esse é o fim principal do homem. O homem deve adoração a Deus. E o homem jamais será feliz se ele não estiver dentro desse padrão. Se ele não estiver dentro desse modelo que Deus, pelo qual Deus o criou. Deus o criou para a adoração do seu nome. Se o homem não estiver dentro disso, jamais o homem será feliz. Por isso o homem que está no mundo lançado, que está distante de Deus, jamais esse homem tem a verdadeira felicidade. Ele pode ter até muito dinheiro, ele pode ter muitos bens, pode ter muita coisa, mas esse homem não é feliz porque ele não está cumprindo o propósito pelo qual ele foi criado, que é a adoração diante de Deus. O Salmo de número 1, irmãos, vai nos mostrar isso de forma muito clara. Salmo 1, os versos 1 e 2 diz o seguinte: o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse não é um homem feliz. Bem-aventurado não é esse homem. Mas qual é? Ele diz antes, pelo contrário. O homem que anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, esse não é feliz. Mas quem é? Ele diz antes, o seu prazer está na lei do Senhor. É esse homem que é feliz. É esse homem que tem prazer na lei do Senhor. É esse homem que ama o Senhor. É esse homem que anda nos caminhos do Senhor, como disse o Salmo 128, que nós estamos refletindo nessa noite. Então, antes o seu prazer, o Salmo 1 diz, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o caminho da felicidade, então, que esse Salmo também 128 nos apresenta. Mas esse Salmo 128, irmãos, não somente nos fala sobre o caminho da felicidade, como falei. Ele também nos fala da essência da felicidade. Ou seja, o que é essa bênção prometida a esse homem que é temente a Deus, a esse homem piedoso, a esse homem que ama a Deus, a esse homem que teme a Deus e que anda nos seus caminhos? A resposta é, irmãos, a verdadeira bênção sobre a vida dos piedosos, destacada aqui nesse Salmo, tem a ver com duas coisas. Primeiro, com o sustento e segundo, com a estrutura familiar. É isso que nos mostra o Salmo. Primeiro, o sustento e segundo, a estrutura familiar. É essa felicidade, é esse o modelo de felicidade que Deus quer para o homem. Talvez, muitas vezes, pode fugir do conceito moderno de felicidade das pessoas. Mas esse é o padrão do padrão de Deus para a verdadeira felicidade. É o sustento e a estrutura familiar, pelo menos apresentado aqui nesse Salmo. Veja, primeiro, em relação ao sustento. Sustento tem a ver com contentamento e alegria com o fruto do trabalho honesto. Sustento tem a ver com isso. Perceba, então, irmãos, o contraste que há entre o que teme o Senhor e o que não teme em alguns textos do Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos um texto de Levítico e temos um texto de Isaías também, que nós vamos ver esse contraste entre o homem que teme a Deus e o homem que não teme. Veja, por exemplo, Levítico capítulo 26, os versículos 14 diante, vão dizer o seguinte, vão falar do homem que não teme ao Senhor. Diz assim: mas se me não ouvides e não cumprides todos esses mandamentos,
se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, e tísica, e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos seus olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Perceba, sem a bênção de Deus, não há satisfação no trabalho. Sem a bênção de Deus, não há provisão da sua parte. O homem semeia, mas ele não colhe. Essa é a maldição dada por Deus àqueles que não andam no seu caminho, àqueles que não lhe obedecem. Mas já no texto de Isaías, nós encontramos o contraste disso. Nós vamos encontrar o retrato de um homem que teme ao Senhor, de um homem obediente à sua palavra, a um homem que anda nos seus caminhos. Isaías 65, a partir do verso 21, você vai encontrar o seguinte relato, o seguinte escrito, dizendo o seguinte, falando da seguinte forma: eles edificarão casas e nelas habitarão, os que andam no caminho do Senhor. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem. Não plantarão para que os outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde. Perceba que é o contrário do outro texto. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Veja que contraste. Eis aí, então, irmãos, a diferença entre o homem que teme ao Senhor e o homem que não teme ao Senhor. Mas a bênção, irmãos, na vida do piedoso não só tem a ver com o sustento. A bênção na vida do piedoso tem a ver com a satisfação doméstica também, tem a ver com a estrutura familiar. Nesse caso, os versos 3 e 4 vão nos mostrar isso. Veja, primeiramente, o verso 3. Vai dizer o seguinte: tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como o rebento da oliveira ao redor da tua mesa. Aqui, irmãos, o salmista, ele perceba que ele está usando uma figura de linguagem. Uma comparação, que é chamada, essa figura de linguagem usada pelo salmista aqui é símile. Ele está usando uma símile, ele está dizendo que tua esposa é como uma videira frutífera e teus filhos são como rebento da oliveira. Então ele está usando essa símile para explicar, irmãos, que a esposa e os filhos representam na vida piedosa, ou seja, o que a esposa e os filhos representam na vida de um homem piedoso. É isso que o salmista quer mostrar. A F.F. Bruce ele vai falar sobre isso, dizendo o seguinte: a videira e a oliveira não representam somente a fertilidade, mas implicitamente atribuem a sua origem a Deus como seus presentes. Ou seja, essa figura que o salmista está usando aqui de a esposa e os filhos vão ter a ver com o presente de Deus. A esposa e os filhos são presente de Deus na vida do homem piedoso, na vida do homem que teme ao Senhor e na vida do homem que anda nos seus caminhos. Ou seja, a esposa e os filhos são dádivas de Deus à vida desses homens que o temem. Nós vamos ver isso de forma clara em Deuteronômio, irmãos, capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versos 6 em diante, nós vamos perceber isso que o salmista está falando. Diz assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Por quê? Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, terra de videiras. E ainda ele vai dizer de figueiras e de romeiras, terra de oliveiras também, terra de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então veja, aqui é uma dádiva de Deus.
E o salmista ele faz justamente essa comparação. Veja, a terra foi uma dádiva de Deus ao seu povo. E dentro dessa dádiva de Deus, desse presente de Deus ao povo, está justamente a videira e a figueira. Perceba então que o salmista aqui, ele está dizendo, irmãos, que a família estruturada, né, esposa, filhos, é uma dádiva de Deus na vida, então, do homem piedoso. O salmista parece ter em mente justamente essa aliança que Deus fez, essa bênção da aliança prometida pelo Senhor lá atrás ao seu povo em Deuteronômio, capítulo 8. Por isso o salmista agora no verso 4, ele diz, eis como será abençoado o homem que teme a Deus. Ou seja, é nisso que consiste a verdadeira bênção. Não é outra coisa. Talvez nós pensemos que a bênção, a verdadeira bênção para a nossa vida seja outra coisa. Mas o salmista está dizendo que é dessa maneira. É nisto que consiste a verdadeira bênção, a verdadeira felicidade na vida do homem que teme ao Senhor. Mas enquanto, irmãos, a primeira parte desse salmo nos traz uma explicação sobre essa bem-aventurança, a segunda parte, como falamos, nos fala sobre a fonte agora da bem-aventurança. Perceba que nos versos 1 até o verso 4, o salmista ele vai mostrar que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, e ele vai explicar essa bênção da bem-aventurança nos versos 2 e 3 e 4. Nos versos 2 e 3 e no 4 ele confirma. E agora, irmãos, ele vai falar sobre a fonte da bem-aventurança nos versículos 5 e versículo 6. Ele diz o seguinte: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Irmãos, aqui nesses versos fica muito claro que Deus é a fonte da bênção na vida do seu povo. Deus é a fonte da bênção na vida do homem piedoso. Por isso o salmista ele expressa esse desejo. Ele diz, o Senhor te abençoe e te guarde. Deus é a fonte da bênção. Deus é essa fonte da bênção na vida do seu povo. Mas depois de descrever os frutos da bênção de Deus na vida do homem piedoso, agora, irmãos, ele ora por essas bênçãos, para que de fato essa verdadeira felicidade esteja presente na vida do povo de Deus. Veja, ele descreve essa bênção, mas agora ele ora por essa bênção, para que de fato ela seja presente na vida do seu povo. Perceba que ele ora no verso 5 por um trabalho frutífero. Veja, ele diz no verso 5, para que vejas a prosperidade. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Então ele ora por um trabalho frutífero. Ele também ora, irmãos, por lares frutíferos. Perceba que no verso 6 ele diz, para que vejas os filhos de teus filhos. Irmãos, veja também que o salmista ele vai dizer, o Senhor te abençoe desde Sião. Isso é muito importante para a nossa compreensão desse salmo. Sião, irmãos, era onde se encontrava o templo e toda a sua glória ali no Antigo Oriente entre o povo de Israel. Para os israelitas, o templo era um meio pelo qual Deus derramava a sua bênção sobre o povo. Por isso o salmista ora pedindo que Deus abençoe desde Sião. Ele está se referindo ao templo do Senhor. Nesse sentido, irmãos, o teólogo F.F. Bruce ele vai dizer o seguinte: no centro da vida nacional de Israel estava Jerusalém. No centro da vida nacional de Israel estava Jerusalém, o seu coração pulsante, não só em termos políticos, mas também religiosos. Lá estava o templo, o lar terreno de Deus. E de lá sua bênção era irradiada sobre os peregrinos e adoradores que vinham de todo o país. Somente se a cidade santa sobrevivesse e prosperasse, os indivíduos podiam continuar a desfrutar dessa bênção. Então perceba como o templo do Senhor, como aquele lugar de adoração era importante para os israelitas. Perceba como eles viam isso. Eles entendiam que era por aquele meio, era por meio do templo, da adoração ali no templo, que Deus derramava a sua bênção sobre o seu povo que estava ali reunido. A pergunta, irmãos, que nós fazemos e hoje, né, como Deus nos abençoa, qual é o meio pelo qual Deus nos abençoa nesse sentido, olhando para esse formato aqui encontrado nesse salmo? Para hoje nós, irmãos, é por meio de Cristo e por meio da sua igreja.
que Deus concede a sua bênção aos que o temem. É por meio de Cristo, cabeça, e por meio da sua igreja que Deus concede a sua bênção ao seu povo. Falando sobre a importância da igreja, Stephen Will disse o seguinte: a igreja é onde o temor do Senhor nasce. De fato, é na igreja, irmãos, onde o temor do Senhor nasce no coração do homem pecador. Na igreja é onde o temor do Senhor nasce e é cultivado. Perceba, não somente ele nasce, mas é onde esse temor do Senhor é preservado na vida do homem. E onde os caminhos de Deus são proclamados e expostos. Então, é pela proclamação dos caminhos de Deus, da verdade de Deus, da palavra de Deus, que o temor do homem, que o temor nasce no coração do homem. E é por meio dessa exposição também da palavra de Deus que esse temor é mantido no coração do homem. Os que temem ao Senhor, eles são bem-aventurados. Deus é a fonte dessa bênção. E a igreja é esse canal, irmãos, por onde ele derrama as suas bênçãos na vida do seu povo. É isso que nós encontramos, é isso que nós vemos, é dessa forma que nós vemos esse salmo, então, nessa noite. Por isso, irmãos, ao analisarmos dessa forma o salmo, eu queria fazer apenas duas ponderações a respeito dele para a nossa vida hoje, para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, eu quero fazer para você que já conhece o Senhor. Talvez você esteja pensando, né, diante do que nós estamos falando aqui, diante da leitura desse salmo, diante da meditação que fizemos nesse salmo, talvez você esteja pensando, mas eu sou cristão, eu vou à igreja e eu não tenho sido feliz. Eu não tenho sido abençoado dessa forma. Eu quero lhe responder com uma outra pergunta. Você tem temido a Deus verdadeiramente? Você tem temido a Deus verdadeiramente? Você tem andado verdadeiramente nos caminhos do Senhor? Você está reclamando que não é feliz e que essa bênção não está sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e tudo mais. Mas a pergunta é, você tem temido a Deus verdadeiramente? Você tem andado verdadeiramente no caminho do Senhor? Você tem entendido que o fundamento da felicidade não são as coisas? Ou você tem buscado a felicidade nas coisas que são dádivas? Você tem entendido isso? Você tem entendido que o caminho da felicidade, ou o fundamento da felicidade está na providência de Deus? Você tem entendido que o seu sustento, você tem entendido que a sua família, você tem entendido que a igreja são dádivas de Deus? Que essas coisas são dádivas de Deus? Você tem percebido isso? Tudo isso são dádivas do Senhor na vida do homem que o busca, na vida do homem piedoso. Mas eu quero também, irmãos, fazer uma outra avaliação, uma outra análise, uma outra ponderação a respeito desse salmo, mas dessa vez a você que não conhece ainda o Senhor. A ponderação que eu faço, irmãos, é que uma coisa que é muito clara nas Escrituras é que a graça de Deus ela recai sobre todos. Ela recai sobre justos e injustos, assim disse o nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos. É assim que nós vemos em todo o relato das Escrituras. A graça comum de Deus, ela recai sobre todos, sobre justos e injustos. O sol, ele nasce para justos e injustos. A chuva também, ela cai para justos e injustos. Mas uma coisa é certa também. A bênção especial de Deus, irmãos. A bênção especial de Deus, ela recai somente sobre os seus filhos. É muito claro isso em toda a Escritura. Deus, ele tem um cuidado especial pelos seus filhos. Deus tem um cuidado especial pelo seu povo. E talvez você esteja aí pensando, mas o que é que eu faço para me tornar um filho de Deus? Será que é possível? O que eu digo para você nessa noite é que é possível sim. Como é que você faz para se tornar um filho de Deus? A resposta é simples, encontrada também nas Escrituras. Creia em Cristo. Deposite a sua fé no Senhor Jesus Cristo. É dessa maneira que você se tornará um filho de Deus. Entregue a sua vida a Cristo. É depositando toda a sua vida aos pés de Cristo, vivendo para Ele, amando a Ele, que você se tornará um filho de Deus. Não precisa pagar nada, é apenas crer no Senhor Jesus Cristo, na sua obra redentora, que Ele de fato é o Filho de Deus.
É dessa maneira. Enquanto você estiver tentando chegar ao céu pela sua própria força, pelas suas próprias obras, você nunca vai conseguir. Porque nós somos imperfeitos. Nós somos pecadores por natureza. O homem, ele só se torna filho de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É dessa forma, é isso que eu quero passar para você. Eu quero terminar, então, essa meditação, essa reflexão, esse breve estudo da palavra de Deus nesse salmo, com as palavras do João Calvino. Ele diz o seguinte, o João Calvino: se a felicidade terrena descrita neste salmo nem sempre é a porção dos piedosos, e às vezes sucede que sua esposa é uma mulher rabugenta, ou que seus filhos sejam dissolutos e ociosos, que trazem desgraça à casa de seus pais, saibam que o serem privados da bênção divina se deve ao fato de eles rejeitarem por seu próprio erro. E com certeza, se cada um considerar devidamente seus próprios erros, reconhecerá que os benefícios terrenos de Deus lhes foram retidos com justiça. Perceba, se você não está sendo abençoado, se a sua casa não tem sido abençoada, o problema não está em Deus. O problema, certamente, está em você mesmo. Por isso o salmista diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Ele teme ao Senhor, mas ele pratica também a sua palavra. É temor e obediência à sua lei. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida e também abençoe a vida da sua família. E que você, de fato, seja alguém que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, confiando no nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que fez um sacrifício perfeito em nosso lugar. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.